Você pode abrir a palavra em Lucas 19? Hoje nós vamos ser assembleanos, vamos ler aqui na Bíblia. Então, já que a gente está nesse formato, nesta manhã eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Shalom. Que Deus abençoe a sua casa. Vamos ler a santa, a inexorável, a maravilhosa, a poderosa palavra do Deus Altíssimo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Eu amo isso, só que quando eu estava pregando, às vezes em alguns lugares, as pessoas diziam, não, mas nós não somos assembleanos, mas eles são a raiz pentecostal, é o fogo de Deus, está na vida deles, amém? O poder do Espírito Santo age através da vida deles. Foi eles que abriram a parte pentecostal e tudo quanto é canto. Aí depois vieram mais pentecostais e vieram neopentecostais, né? Trazendo o quê? Para quem não sabe, os tradicionais sabem muito a palavra, glória a Deus, mas não vivem o poder da palavra, muitos deles, alguns vivem. O pentecostal declara o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, libertando, curando, transformando, capacitando. E os neopentecostais entendem mais sobre a batalha espiritual, a guerra espiritual, que existe uma batalha. Você não está ali em casa, o inimigo está preso, que você acredita, tem gente que diz que Satanás está preso, mas eu te provo que ele não está preso, ele está solto e está ao derredor, tentando tragar, pegar alguém. Só que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ele está ao derredor, mas eles estão ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. E os neopentecostais trouxeram mais isso. E várias variações em todos os lugares tem sobre outras coisas, mas o cerne é isso daí que eu falei para vocês. E o capítulo 19 de Lucas começa dizendo que, chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu. O que ele fez? Correu. Muitas vezes nós estamos perdendo a bênção porque nós não estamos correndo para o que Jesus quer nas nossas vidas. Correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava, um sicômoro, para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, ele já estava posicionado para ver Jesus, amém? Muitas vezes nós não nos posicionamos para receber o que Jesus tem para a gente. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. O profeta é impressionante, né? Nunca tinha visto o homem. Ele viu que tinha algo diferente no posicionamento daquele homem ali. Algo que chamou a atenção dele diante da multidão, diante da igreja, diante das pessoas sentadas. Tinha algo que atraiu Jesus para ele, né? Tem muitas vezes que a gente vê no culto, não atraiu nada. A gente quer logo que acabe, olha no relógio, mexe no celular, quer ir embora. Mas aquilo ali atraiu Jesus, né? Zaqueu, aí já começa a profetizar. Zaqueu, o nome do cara que ele não sabia. Desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Jesus já sente que o coração estava aquecido para entrar com intimidade. Quem você quer na sua casa? Jesus ou o seu namorado? Sua namorada, né? Quer a galera? Quer o que na sua casa? O que você quer na sua casa? A presença de Jesus ou a presença das suas necessidades resolvidas? Né? Muitas vezes a gente só quer as necessidades resolvidas, né? Tanto do nosso corpo quanto do nosso dia a dia. No mesmo momento, foi depois ou foi na hora? Foi no mesmo momento, desceu Zaqueu. Só essa leitura você já está aprendendo muita coisa e você está ligado. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme... culto de novo. Eu vou dizer que eu estou com algum problema. O Dosivan, a Eliane e a Julinha não estão aqui porque morreu a mãe do Dosivan, então eles foram para Aracaju. É por isso que nós ficamos sem letra hoje, que foi muito em cima da hora tudo e não deu para organizar o restante. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Vire para a pessoa do seu lado e diz, sempre vai ter murmurador.
não sejam deles. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá, é murmurador fofoqueiro. Tá puxando o saco do pastor. Chamou para almoçar. Cafezinho. Pastor tem preferido, cafezinho com fulano. É sempre. Então, cuidado, né? Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, de novo o cara surpreendeu Jesus, irmão. Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco nos nossos corações, que cada um agora possa se desligar de qualquer outra situação, porque senão é um desrespeito não só comigo, mas principalmente com Deus. Você está aqui, não prestar atenção aqui, e é uma perda de tempo sua você estar aqui, de corpo presente, mas não de alma vivificante, né? De alma vivente, quer dizer, e nem recebendo o Espírito vivificante que vem através da palavra. Então, esteja aqui presente, recebendo o poder da palavra de Deus, amém? Zaqueu era o quê? Baixinho. Qual é a sua insatisfação com você? Você não sabe falar direito, você não sabe falar em público, você não tem uma pessoa de um bom raciocínio, você fica rápido com raiva, né? Ou você pega e começa a ficar mais tranquilo, você é fleumático, você é colérico, você é sanguíneo, você é o quê? Você é uma mistura de todos que quer matar alguém, né? O que você é? O que estava ali? Zaqueu era baixinho, amém? Mas ele não ficou chorando na deficiência dele, na dificuldade dele, na situação que ele tem. Ele partiu para fazer algo que suprisse aquela situação. Ele foi e subiu numa árvore. Só que Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. Por que esse cara não subiu numa palmeira? Se tinha milhares de palmeiras. Além da parte profética, ele subiu no sicômoro, né, numa figueira brava, porque tem a parte profética, ok. Mas por quê? Porque muitas vezes nós temos uma situação em nós e agimos de acordo com aquilo que nós somos. As palmeiras são gigantes, os sicômoros podem chegar, a figueira brava pode chegar até uns 10 metros, então é mais baixa que uma palmeira. Uma palmeira às vezes tem 20 metros, não é verdade? E lá é a cidade das palmeiras, e ele decidiu subir. Ele podia subir na palmeira assim. Quem já subiu num pé de açaí? Eu também nunca subi, mas já vi o pessoal subindo, que põe os pezinhos assim e sobe assim. Então, ele podia ter subido numa palmeira, tem palmeira aqui em casa, né? Subido assim na palmeira, agarrado, ou então segurando assim, põe até um negócio da própria palmeira aqui no pé, né? Que eu esqueci o nome que se dá para isso, ou uma corda que você vai engatando assim, né? Nos 2 pés, e vai subindo. Mas ele não fez isso, ele foi lá e subiu no sicômoro. Por quê? Como o sicômoro era mais baixo, e ele tinha baixa estatura, mas já chegava numa altura maior do que a multidão, já resolveu o problema dele, ele chegou e subiu no sicômoro. Então, muitas vezes, você vai perceber que Deus coloca perto de você algo que é ligado ao como você é, mas que você aproveita aquilo para suplantar, para passar por cima daquele obstáculo, amém? Que o obstáculo, no caso, era a multidão, e ele usou o sicômoro. Ele superou sua dificuldade subindo no sicômoro, uma figueira brava. Depois eu vou falar da parte profética, que não foi palmeira. Não foi, porque a cidade das palmeiras era um caminho e tinha palmeiras de todos os lados. Era um sicômoro, uma figueira brava que tinha aqui. Mas tinha milhares de palmeiras, e o cara não subiu numa palmeira, porque é profético também. Na Bíblia, a figueira simboliza a nação de Israel, além de representar paz, prosperidade e aliança com Deus, amém? A figueira, não a figueira brava, que é o sicômoro. Você está entendendo? Símbolo de Israel, em texto como Oséias 9:10 e Jeremias 8:13. Se você quiser anotar aí para ler, está lá. Falando que a figueira simboliza Israel, Oséias 9:10 e Jeremias 8:13. Deus compara Israel a uma figueira que deveria gerar frutos de justiça. Por isso, você, Israel,
levará a minha presença para os outros povos, amém? Esse era o plano original de Deus, sendo Israel esposa, tanto que Israel é infiel. Aí depois ele manda o noivo, que é Jesus, para casar com a noiva, que é a igreja, que ele vai santificar a igreja, ele vai purificar a igreja, amém? As pessoas que vão estar na igreja. E com Israel ele é casado, né? Deus é casado com o povo de Israel. Isso é o que diz a Bíblia. Falta de frutos verdadeiros, diferentes da figueira comum, que é o símbolo de Israel e prosperidade, a figueira brava produz figos impróprios para o consumo. Muitas vezes, a figueira brava quer dizer que aquele fruto não era para estar na presença de Deus. E tem duas interpretações teológicas. A primeira é que a pessoa que era para estar na presença de Deus, uma figueira, é uma figueira brava. E o fruto não é comestível, quer dizer, você não está dando frutos bons porque você está em uma situação longe de Deus, em pecado, afastado de Deus, e você precisa se aproximar, amém? Tem uma outra corrente menor que fala que é aqueles que não conheciam a Deus. A figueira é Israel e a figueira brava não é Israel. Outros já dizem não, que é, mas está afastada de Deus, amém? Então tem essas duas interpretações, que você precisa vir para a presença de Deus, estar próximo a Deus, para que o seu fruto seja um fruto não só em abundância, mas sim um fruto comestível, um fruto que lhe apraz, um fruto que vai trazer algo benéfico, não só para você, mas para os outros, amém? Restauração. O encontro de Zaqueu com Jesus na figueira brava mostra que mesmo em meio à imperfeição e ao pecado, o indivíduo pode ser resgatado e transformado por Cristo. Por isso que ele está na figueira brava. Ele é um fruto, que ele era um cara de Israel, né? Depois eu vou falar do nome dele. E ele estava lá na figueira, representando um fruto. Quem fica em árvore não é fruto? Ele está como um fruto. E Jesus diz, desce daí, não é cai daí. Desce daí. Então é como se Jesus estivesse colhendo aquele fruto. Jesus estivesse pegando aquele fruto que era um publicano, aquele fruto que cobrava imposto de Israel, que desviava dinheiro, aquele fruto que estava em erro, em pecado. E Jesus colhe aquele fruto. Por isso o simbolismo profético é mais para quem está afastado de Deus. E ele colhe aquele fruto. Amém? Por isso que é profético a figueira brava e o cara não subiu numa palmeira, porque figueira comum representa Israel. A gente tem que entender tudo o que a Bíblia diz. Agora, qual era o nome dele? Zaqueu significava o quê? Justo, reto e puro. Existe um nome, principalmente naquele tempo, um nome profético dado, que está na Bíblia. Então era para o cara ser reto, justo e puro. Mas ele não era reto, ele andava por caminhos tortuosos, a vida o levou por caminhos tortuosos, mas Deus tem um plano original sobre a sua vida, amém? Aqui o pastor, Deus tem um plano original, mas só que a vida, as situações na família, do pai, da mãe, né, dele, dos amigos, onde ele se meteu, ele enveredou por algo na vida dele, e a vida levou ele para aquilo ali. Às vezes mesmo com o pai orando, a mãe orando, a vida enveredou por aquele caminho, amém? O nome judeu naquela época significa um acontecimento ou algo que aponte para o futuro. Ou um acontecimento que dá o nome, né? Sara riu, né? Não é isso? Era Sarai e passou a ser Sara, porque ela riu. De Abrão para Abraão, por causa de um acontecimento, ou Sara foi do acontecimento e Abrão por causa de algo futuro. Sai de Abrão, que é pai, amigo de Deus, né, eu acho, e Abraão, que é pai de multidões. Então, Deus mudou o nome dele para uma situação futura. Zaqueu era algo que Deus tinha planejado para a vida dele, só que ele não estava vivendo aquilo. Quantos de nós não estávamos, ou até hoje não estamos vivendo aquilo que Deus tem para a gente? O caminhar da vida lhe afastou do seu propósito divino. Jesus, ao encontrar com ele, lhe conduz para a sua essência profética. Nesta manhã, Jesus está aqui para te conduzir para a sua essência profética, para aquilo que você foi criado, para aquilo que Deus planejou para a sua vida. O inimigo não vai ter poder de destruir, de afastar, de reter, de aprisionar, de deixar você sufocado, de levar você a ficar com medo, de desistir, como Euclides falou. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas você não vai desistir, porque todo medo seja repreendido. Toda intimidação seja cortada agora sobre a sua vida, sobre a sua mente, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, seja agora destruído todo o intento do inimigo contra a sua vida, a sua casa, a sua família, sua descendência, em nome de Jesus, sua futura descendência, o nome que você ainda dará aos seus filhos, que ainda nem nasceram, em nome de Jesus, os que nasceram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele diz para Zaqueu descer, e diz que vai ficar na casa dele nessa noite. Olha só, o que ele quer, sim, mas o que ele quer falar com isso? Por que ele falou isso? Porque não é só olhar, pastora Viviane, não é só contemplar, Marli, eu contemplei o culto, eu contemplei, estava maravilhoso, não é só a maravilha que Deus mostra, às vezes até quando você está orando no seu secreto, amém? Mas é um relacionamento diário. Jesus, ele quer uma intimidade. É por isso que diz que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. É por isso que ele nos constrange quando nós vamos fazer certas coisas. Além de seguir a palavra e ofertar ou dizimar, é porque eu não confio em mim. Amém? Pastor, misericórdia. Eu falei assim, quem confia em si está lascado, irmão. Porque nós somos cheios de hormônios. Nós somos cheios de fraquezas. Nós somos cheios de abalos por causa de coisas que acontecem na nossa vida. Uma pessoa entra, a gente começa a namorar, some. Uma situação no casamento acontece, não vamos mais para a igreja. Então, várias situações acontecem. Então, eu faço porque eu tenho que ter algo na eternidade que me proteja aqui no mundo presente. Minhas ofertas, não só em dinheiro, mas minhas ofertas de servir, de pregar, de estudar, de falar, de acordar 6:30 da manhã hoje e perguntar, já começou a operação do Felipe? De chegar aí, Dosivan, como é que foi? Como é que está sendo a viagem? Estou orando pela sua família, tudo mais. São sementes na eternidade, irmão. Eu não faço isso só porque eu quero ser bonzinho. Lógico que Jesus me transformou, mas é porque eu penso, logo existo. Então, se eu fizer isso, essa semente da eternidade, eu vou ter mais proteção na minha vida. E aí daquele que pensa que está em pé, que está bonzinho, que está seguro, vai vir só para dizer assim, não é você, sou eu e você. Porque toda vez que eu me ufano achando que sou eu já estou a um passo da queda. Porque eu busco a presença, porque eu faço culto, porque eu oro no almoço, eu oro no café, eu oro no jantar, eu oro quando a gente está lanchando. Eu disse, não, para tudo, vamos orar aqui, já estamos comendo, está tudo errado, vamos lá. Te agradeço, Deus. Porque eu tenho que colocar a eternidade no meu momento presente. Porque senão você está confiando em você, irmãos. Cuidado com isso. Eu dou várias dicas, porque não existe um homem perfeito. Mas a gente tem que viver com o Deus perfeito dentro da nossa casa todos os dias. Senão, está tudo errado. Não podemos apenas olhar ou contemplar Deus, precisamos de relacionamento diário dentro da nossa casa com Ele. Jesus inicia uma transformação na nossa vida, nos levando ao arrependimento e conhecimento da verdade. Começa nos arrependendo e conhecendo a verdade. Mas aí vem nossas necessidades, nossas carências, carência financeira, carência de posicionamento, carência de afeto, nossas carências nos destroem. Tem acha que porque eu sou pastor, eu não tenho carência. Tem acha que porque eu tenho 56 anos, eu não tenho carências. Todos nós temos carências, irmão. Só que eu vou para a palavra. Porque se eu deixar as carências me levarem, eu estou lascado. A Sandra está lascada. O Benjamin, coitado, nem vai ter futuro. Sério. E quando você vai para as suas carências, você faz o que quer e dane-se o resto. Só que quem é o maior prejudicado? Quem é o maior prejudicado? Você mesmo. Você mesmo é o maior prejudicado. Eu não vou estudar, só vou curtir. Aí não passa em nada, fica velho e não tem dinheiro para fazer as coisas. Eu decidi, não vou fazer isso, eu vou só fazer isso aqui, é o que eu acho, e pronto. Não, vou curtir, quando eu tiver 60 anos eu caso. Não, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Tanto para o homem, não é só para a mulher. Mas aí vem a carência. Eu tenho 20 e poucos anos. Ai, não vou casar, eu tenho que casar. Não, ele tem que gostar de mim. Aí pega num laço emocional, sexual, né? Aí fica assim num laço.
Aí vem outra pessoa, não, eu quero trabalhar, quero ganhar muito dinheiro. Aí vem dar um testemunho na internet, eu nunca tirei férias. Tá maluco, cara? Tem 50 anos, olha a fortuna que eu construí, eu nunca tirei férias, olha, eu entro 7 horas, volto 10 horas da noite para casa, tenho meus filhos, tudo mais, mas todo mundo cuida deles. Pergunte para outro, que vida é essa? Eu sou um dos mais milionários do Brasil. Teve um cara que falou isso quando eu era jovem. É um dos caras mais milionários do Brasil, não vou nem falar o nome dele aqui. Eu disse, cara, é essa a vida? Será que ele teve uma vida? Jesus nos mostra quem realmente devemos ser, o que o Pai pensou de nós e o propósito para o qual nós fomos criados. Ele falou isso porque ele viu Zaqueu. Quando ele falou Zaqueu, ele falou justo, reto. Desce daí. Você está entendendo? O nome dele significava isso. Está aqui, ó, Zaqueu. Zaqueu era justo, reto e puro. Justo, reto e puro. Jesus nos mostra quem devemos ser. Ele olhou assim e disse, justo. Desce daí. A multidão. O que ele está dando atenção para um pecador? De novo, reto. Eu vou passar a noite na tua casa. Cara, que Jesus é esse? Eu estou vendo quem é a essência em você. O mundo te deturpou. Você deu o seu corpo. Você vendeu o seu corpo para as suas necessidades, para os seus prazeres. Você teve um monte de coisa que eu vou ter que transformar em bênção, que você fez coisas que não deveria ter feito, e surgiram situações, e você está passando uma rala danada por causa das situações que surgiram, das escolhas erradas, mas eu estou contigo. Seja forte e corajosa, caminha na igreja, que é o meu corpo, e do meu corpo eu cuido, porque eu sou o cabeça. Não fica fora do meu corpo, não. O pessoal diz que não precisa de igreja. Eu posso ser, já estou até ganhando mais dinheiro, ganhei um bolão agora, ganhei tantos mil. Para quê? Para que dizimar? Para que ofertar? Fica no meu corpo. O meu corpo eu cuido. Semeia no meu corpo. A tua semente é no meu corpo, que é a igreja. Ah, não acho, eu acho que não está sendo certo, eu acho. Não. Teu pensamento é, coloca no meu corpo o teu dia a dia. Chega mais cedo para cantar, vem para a Leadership School, vai ali. São sementes de tempo tão pequenas para o que você tem na sua semana, no seu dia a dia. Um dia discipulado, 15 dias depois, casais, um culto, o dia de ensinamento da palavra. Não tenho tempo, tenho que almoçar 3 horas de almoço, não, tenho que curtir a minha vida. Não, cara, se você fosse assim no trabalho, tu era um lascado no trabalho. Destruído no trabalho, mas eu quero ver você vai faltar ao seu trabalho. Pastor, o senhor está me repreendendo? Não, irmão, eu estou falando o que eu acho. Porque eu ia voar na aeronáutica 3 da manhã. Aí eu não vou orar 3 da manhã quando Deus diz, a sua igreja vai orar 3 dias, todo mês, 3 da manhã. Não, eu estou aposentado, eu ganho bem pra caramba. Para que eu vou acordar 3 da manhã? Para que eu vou ter isso aqui? Se eu fosse pensar só com a minha mente, você está entendendo? Mas eu sirvo a Ele. Eu fui comprado por Ele. Eu não tenho mais vida. Ele é que vive em mim. Eu decidi morrer para a minha vida e viver a vida dele em mim. Isso é o maior caso de amor que existe. Não é pelo macho que você quer, pela fêmea que você quer, pelo casal que você quer, pelas situações. Não. O maior caso de amor é você amar Ele tanto e entregar a sua vida para Ele. Sempre falei para a Sandra, eu te amo, mas porque eu amo mais Ele, eu não cometo certas coisas. Porque se fosse só o meu amor por você, o meu caráter humano poderia falhar. Mas o caráter dele divino em mim me mantém firme. Eu posso cair, posso, porque todo aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas eu tenho que me firmar nele. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu tenho que fugir quando eu sinto que algo está se aproximando. Eu tenho que ajudar os outros. Não porque a ajuda me traz benefícios, não. Porque a ajuda é do caráter cristão.
Não é porque eu vou ser salvo, não é porque eu vou ter mais, mas a ajuda é do caráter cristão. Ajude pessoas a virem para a igreja. Seja um exemplo onde você for, não de pornografia, não de sensualidade, não de se envergonhice, mas um exemplo para trazer pessoas para o reino, para a presença de Deus. Deus precisa de você, porque o poder dele, através de você, atrairá pessoas para ele. O poder profético de Deus na sua vida vai trazer pessoas para serem salvas, batizadas e totalmente libertas, e terem vida e vida em abundância, em nome de Jesus, amém. Ir ao culto e adorá-lo, expresso que somos em casa. O que você é na sua casa é o que você é no culto. Você é uma múmia paralítica no culto, você é uma múmia paralítica em casa, você não tem tempo com Deus. Agora, se eu quero ficar 3 horas louvando, você fecha o olho e adora. Mas se você não faz isso em casa, você não faz. Eu lembro Benjamin, bebezinho, criança, agora ele faz mais com a Marli, antes de dormir, quando tem tempo, entra uma rotina de escola, uma rotina mais de horário, a gente ficava 5 horas, irmãos. Chegava, filho, papai não está viajando, está aqui, vamos, lá na Argentina, vamos aqui adorar agora, vamos. Horas e horas adorando, podia estar comprando, podia estar na rua ganhando em dólar, estava uma maravilha. Vamos ficar horas e horas adorando, porque eu quero impregnar algo em você. A adoração nos mantém na presença dele. O louvor, o quebrantamento, o chorar. Ele ficava assim, papai, por que você está chorando? Porque ele está aqui. Quem está aqui? O Senhor. O Senhor está aqui. Papai foi treinado para não chorar, ser firme, ser duro. Interessa é cumprir a missão. Mas ele está aqui, tudo para, tudo se rende a ele. Tudo se curva diante dele. Ele ficava, um dia eu vou ser assim, vai ser melhor. Você vai ser melhor. Eu não tive desde o ventre essa oportunidade, mas você vai ser melhor. Aí vem os filhos e decepcionam a gente, mas não desista. Ore por eles. Eles querem ter a experiência deles, vão quebrar a cara, porque Jesus já escolheu eles. O problema é eles decidirem voltar com 40, 50 anos, que seja mais cedo. Ser um monte de besteira na sua vida, ser um monte de quebradeira na sua vida, ser uma doença incurável na sua vida, mas que ele seja liberto em nome de Jesus. Escute uma palavra como essa e aproveite o tempo da juventude para buscar intensamente ao Senhor e ter um casamento, ter uma vida correta, ter filhos em abundância, ter uma presença de Deus, ser livres de enfermidades, porque quando Deus está na sua vida, até livre de enfermidade você é. Eu não creio na liberdade plena, mas muitas das nossas escolhas trouxeram as enfermidades para a gente ou para os nossos filhos. Das nossas escolhas. Eu quis beber na gravidez. Eu fumo mesmo, não estou nem aí. Já traz problema para você, imagine para os seus filhos. Então, a gente buscou deficiência, mas tem vezes que não, foi o acaso. E aquilo ali vai mostrar a graça de Deus sobre a nossa vida. Vai mostrar o amor de Deus sobre a nossa vida, para nós sermos pessoas melhores, amando, orando e cuidando, amém? Eu acredito nisso também, não é só de um lado, não, eu acredito nos dois, amém? Mas que a gente escute uma palavra dessa e busque o tempo da oportunidade. Isso é tempo para tudo, amém, irmãos? O tempo da oportunidade, até nossos 18, 20 anos, é para estudar. O tempo da oportunidade é estudo. Se nós pulamos esse estudo, nós vamos ter dificuldade mais lá na frente. Isso daí é da vida. Agora imagine as palavras de vida eterna que nos dá tempo de oportunidade. Mas não, vou brincar, vou ser como a cigarra, não quero ser como a formiga, eu vou ser como a cigarra. Escolhas vão te dar consequências lá na frente. Mas tem gente que não gosta, meu Deus, eu não gosto quando o pastor fala isso. Então vou dizer, Deus vai pôr uma mão com açúcar na sua boquinha todo dia. Não é, irmão. Não dá para ser isso. A gente tem que enfrentar a realidade. Eu não quero ver a realidade, senão eu até me ofendo. Eu nem venho mais na igreja. A vida é pior do que uma palavra num culto. Você quer enfrentar a vida ou quer receber uma palavra no culto e ter uma transformação? Momentos não definem pessoas, amém? Se você está passando um momento na sua vida, você não vai ser definido por isso. Se Zaqueu estava sendo ali um publicano, estava tendo aquela situação dos impostos, um momento não ia definir quem ele era, porque a essência dele era ser reto e justo.
Então não deixe um momento, foi o momento do meu casamento, foi o momento do meu namoro, foi o momento daquele trabalho, foi o momento em que eu recebi aquele dinheiro, foi o momento em que aconteceu aquilo na minha vida, foi o momento em que eu saí da igreja, foi o momento, não, o momento não vai definir a sua vida, porque a sua essência é ser de Deus, a sua essência é estar junto do Eterno, a sua essência, a sua casa, a sua família é pertencer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não deixe o inimigo lançar seta na sua mente e dizer que não vai ter você e a sua casa, vão servir ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero liberar uma palavra profética para você nesta manhã, amém? Receba, levante a sua mão, você vai viver aquilo que Deus planejou para você ser aqui nessa terra. Você vai viver aquilo que Deus planejou. Nem que Ele tenha que lhe arrastar, mas você vai viver aquilo que Deus planejou, porque o melhor de Deus é o melhor para a sua vida e para os seus filhos, para a sua família, para os seus pais, em nome de Jesus. Quem recebe aí? Em nome de Jesus, amém? Vai acontecer isso na sua vida, em nome de Jesus, amém? Quando Jesus diz, vou pousar hoje na casa de Zaqueu, Ele está dando uma senha espiritual. Recebe essa senha aí, irmão, tem uma senha espiritual aqui. Eu sou o rei e vou me hospedar na sua casa. Naquela época, pastor Tony, os monarcas, eles saíam para caminhar, principalmente na primavera, diante do povo. E eles diziam, vou pousar na sua casa, Patrícia. Vou pousar na sua casa, Paulo. Vou estar na sua casa. E ele, como um monarca, um rei, de um reino que não era terreno, era celestial, ele virou para o cara e disse, eu vou pousar na sua casa. Ele falou isso para mim. Por isso que a gente está fazendo o culto aqui. $30 mil para ser piloto do que eu amava fazer durante 34 anos da minha vida nos Estados Unidos. Pergunta, eu fui ou eu estou aqui? $30 mil, 34 não, $30 mil. Quem gostaria de ganhar $30 mil por mês? E morar nos Estados Unidos? Quem gostaria? Pois é. Estou aqui porque Ele disse, eu quero estar na sua casa. Eu quero pousar na sua casa. O que Ele vai fazer? Vamos caminhar aí para ver, né, pastor Tony? Né, pastora Viviane? Né, meus irmãos? Vamos caminhar. Aqui, ó, trio parada dura. Quem é hoje? Nós três. Quem é hoje? Nós três. Quem é hoje? Nós três. Quem é em tal lugar? Nós três. Quem é aqui? Nós três. Quem é ali? Nós três. E amanhã? Nós três. Nós três. E ali? Nós três. Imagina o que Deus vai fazer com essas sementes. Imagina o que Deus vai fazer. Quem está no infantil? Pedro, Tiago e João. 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 Por que não tem mais gente? Porque é o Pedro, é o Tiago e o João. E a gente está chamando, mas quem é? É o Pedro, Tiago e o João. Mas o que Deus vai fazer com essa semente? Quando André chega assim e diz, puxa, o Dosivan viajou. Não, vou lá. Ele tomou uma iniciativa de ir. O André tem 20 anos de crente. Não, irmão. Mas ele tem um senso de responsabilidade que Deus colocou ele na aeronáutica. E ele aprimorou algo que de repente ele já tinha na casa dele. Ele disse, não, eu tenho que ir lá, tenho que cumprir a missão. Pastor, eu estou aqui. Precisou alguém, pelo amor de Deus. Que às vezes em alguns lugares o pastor é assim, né? Suplica. Quem vai para o portão? Portão? Não. Não vou para o portão. Só sei mexer no som. Só sei mexer nas luzes. Eu mexo com toda a parte da igreja. Jesus, é mesmo? Aí você vai passar uma situação na sua vida que você não precisava passar, amém? Esteja humilde para fazer qualquer serviço para o corpo de Cristo. Não é para o pastor João, não é para o fulano de tal, é para o corpo de Cristo, que é a igreja. E quem vai te recompensar é o cabeça, é o noivo que vai encontrar com a noiva, porque você está servindo o corpo, a noiva. Amém? Eles escolheram uma casa, Apocalipse 3:20. Está aqui, ó, 3:20. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O que é você sentar dentro da casa de uma pessoa e comer, pastor Tony? Comunhão, intimidade, acesso, relacionamento. A tua presença, eu quero perto de mim.
Venha comer. A pastora Alexa vai dizer, eu vou fazer então essa comida, isso com a sua mãe. Não, eu vou fazer isso aqui. Não, não, não. Vocês vêm comer aqui. Não, mas eu quero levar. Não, vocês vêm comer aqui. Muito é bom é dar, mas também você tem que receber. Amém? Então, Deus, Ele está pedindo para entrar na sua casa. Ele é um gentleman. Ele é, como diz um amigo meu, ele é um cavaleiro. Não, ele não é um cavaleiro, ele é um cavalheiro. Ele é um cavaleiro. Ele não vai entrar de cavalo pela tua casa. Essa ideia é Satanás. Deus é um cavalheiro. Satanás, não. Ele é um arrombador. Pum! Ele entra para matar, roubar e destruir. Deus, ele vai bater. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, vai ser no tempo que você quiser. Se você não quiser, até o dia que não terá mais tempo, você não poderá mais entrar. E nem ele vai poder entrar. Mas ele vai estar à porta e batendo. Jesus não veio para entregar algo para você. A maioria das pessoas na igreja não vivem um nível maior com Deus, porque elas continuam pensando que Jesus, Deus só veio entregar algo para elas. Deus não veio só te entregar um marido, Marli. Não. Ele veio para o quê? Ter um relacionamento com você, amém? Ele veio gerar um relacionamento com você e apresentar o Pai e o seu reino. Eu quero varão, eu estou orando agora, 3 horas da manhã. Eu quero um relacionamento com você. Eu quero um relacionamento com você. Marli, eu estou pregando, Marli. Eu estou pregando. Ele veio para gerar relacionamento com você e apresentar o Pai e seu reino, amém? Mas não quero conhecer o seu reino, eu quero casar. Não, louca. Eu vim apresentar a mim e o meu Pai e o reino do meu Pai para você, amém? Nesta manhã, você tem que abrir o seu entendimento e decidir. Você tem que abrir o seu entendimento e decidir. Você quer a promessa ou caminhar com aquele que prometeu? O que você quer? A promessa de uma casa, a promessa de um local, a promessa de um recurso, ou caminhar com aquele que prometeu? Pedro entendeu isso. O cara tem uma pesca. Não, Jesus ele é pedagógico, né, Paulo? O cara tem uma pesca maravilhosa, ele é pescador. O cara tem uma pesca que ele nunca teve na vida dele e quase afundou o barco. Aí quando ele vê aquela multidão de peixes, Jesus diz assim: larga tudo e me segue, Pedrão. Você quer a promessa ou quer andar com aquele que prometeu? Se você é inteligente, o que você acha que é melhor? Ter uma promessa realizada na sua vida ou andar junto a sua vida inteira com aquele que prometeu? E por que a gente faz errado? Por que a gente desiste quando a promessa não é cumprida? Por que a gente sofre e quer desistir, não quer mais estar na igreja, não quer mais estar no corpo de Cristo, quando a promessa não é cumprida ou quando cumpre a promessa? Porque se a gente só está de olho na promessa, quando vem algo, a gente acha que é a promessa e pronto. É o varão, é a varoa, é o local, é o concurso, é o dinheiro, é não sei o quê. Aí, cara, eu já vi milhares de pessoas entrarem numa posição, não quererem mais saber da igreja, e receber profecia para aquela posição. Receberam dinheiro, não quereram mais saber da igreja. Aí passou 5, às vezes 10, outros foram com 15 anos, outros com 20, outros foram com 30 anos, conheci lá atrás. Perderam tudo. Perderam dinheiro, perderam família, filhos nas drogas, porque saíram de perto daquele que prometeu. Só queriam saber da promessa. A pessoa mais inteligente não é aprender com seus próprios erros, é aprender observando o erro dos outros e pedir misericórdia para Deus para que não aconteça a mesma coisa com você, mas que você não tome a decisão deles. Eu falo isso todo dia para o Benjamin. Benjamin, eu tento ser exemplo para você, mas a sua vida é você que vai decidir. Agora veja o que o seu pai e sua mãe têm ensinado para você. Nós erramos? Erramos. Tem situações que não é para você seguir? Não é.
tanto que eu peço desculpa para você, tanto que eu volto atrás, tanto que eu falo algumas coisas. Não, filho, papai errou, não esquece, deleta isso daí. Isso daí não pode fazer, guarda isso, não pode fazer. Todos estavam falando mal de Zaqueu, mas ele não tirava os olhos de Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, irmão, você não quer nem mais saber da sua mãe, do seu pai, tirou os olhos de Jesus, você acha que você está certo. Eu tenho 20 anos e estou certo, eu tenho 30 anos e estou certo, eu tenho 35 anos e estou certo no que eu estou fazendo, eu tenho 40 anos, não, já tenho 60 anos, estou certo no que eu estou fazendo. Tirou os olhos de Jesus, você vai ter decisões erradas, você vai ter atitudes erradas, não importa a sua idade, amém? Zaqueu era o quê? Um novo convertido e focado em Jesus. A multidão falou, publicano, um pecador. Jesus ignorou a multidão, mas o novo convertido também ignorou a multidão. E continuou o quê? Caminhando com Jesus. O inimigo vai fazer de tudo, recebendo coisas ou perdendo coisas, para você perder a coragem, perder a força, ser intimidado e não seguir Jesus. Por isso que eu falei Josué 1:9. Não se importe com o que os outros falam de você, mantenha a sua situação, a sua atenção em Jesus. Não importa, vire para a pessoa, não se importa que os outros falam de você. Olhe para Jesus. O problema é que quando a menos-valia não está nos outros, também está em você. Eu sou feio. Eu não presto. Ninguém quer saber de mim. Eu tenho pena de mim. Ou então, eu me amo. Eu sou o mais lindo do universo. Eu me amo. Eu acho maravilhoso. Eu sou maravilhoso. Oi, eu. Tudo bem? Te amo. Tem gente que é assim. Ou é 8, ou é 80. Diz para a pessoa. Flat com você mesmo. Seja tranquilo com você mesmo. Amém? Porque quando você casar ou tiver alguém, a pessoa vai falar, tá maluco, tá louco. Ou é lá embaixo, os caras não falam assim, né? Fazer com a Marli. Não, a Marli, não posso fazer com ela, que ela está solteira. Vou falar com a Patrícia, que ela é casada, até é suprida pelo Paulo, tudo, né? Que eu posso fazer com a Marli, ela pode ficar... Posso pregar? Você, olha, muito bonita, Patrícia. Isso mesmo, você está cada vez melhor. Continue assim, desse jeito. Aí falei isso no dia. Aí passei uma semana sem falar. Meu Deus, o pastor me odeia. Não quer mais saber de mim. Ela não me acha que eu canto bem. Não acha que eu... Não. Tem pessoas que são assim. Passa. Oi, gatinha. Como é que você está, gatinha? Aí liga. Oi, Sandra. Por que você falou Sandra? Porque é o seu nome. Porque não é gatinha? Porque é meu amor. Mas Sandra não é o seu nome? Não, é assim. O que foi que aconteceu? Então, cuidado. Existem uns dias no mês em que pode acontecer isso. É a semana da loucura. A semana dos demônios liberados. Às vezes são 3 dias de assassinato. Cuidado, não cometa nenhum erro em 3 dias que podem ser o seu fim. Então, cuidado. Né? Então, Zaqueu não se importa com o que os outros falam. Zaqueu diz a Jesus, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado. Ele disse, eu dou metade dos meus bens ao pobre. Irmão, quando Jesus vem, certas coisas se transformam na gente. Se é fiel em dízimos e oferta há quantos anos, pastor? Foi de repente difícil no início. Situações passam grandes dificuldades na sua vida, mas você busca ser fiel. Não é verdade? Por vários e vários anos. Às vezes está no aperto. Vem aquele pensamento. Não tem problema. Sempre vem. Mas você vai lá e faz. É o que ele está dizendo aqui.
Jesus obrigou ele a dar metade do que ele tinha para os pobres? O cara decidiu dar metade para os pobres. Uma atitude de generosidade espontânea que não era uma obrigatoriedade da lei. Ele não estava obrigado na lei mosaica, não diz nada na lei mosaica de dar metade dos seus bens para os pobres. Isso é o quê? Graça. Jesus olha assim e diz, cara, o cara falou isso. Ele estava em forma humana, Jesus, Carol. Ele diz assim, o cara falou isso. A graça, meu Pai veio sobre ele. O meu Pai está aqui. Ele veio sobre ele, ele entrou no coração dele, a graça alcançou ele. Jesus percebe isso, quando o cara vira assim e diz, metade dos meus bens dou aos pobres. A cultura judaica usa o presente, não o futuro, quando o judeu está decidido a fazer algo. Guarde isso. O judeu está decidido, ele usa o presente, não o futuro. Não, o brasileiro fala isso. Não, eu vou dar aos pobres. Vou entregar o meu dízimo. Não, lá, olha, lá na frente eu vou entregar. Não, o judeu fala, agora, pega os meus bens. Está aqui. Reino de Deus é imediato, não é mediato. Se você não sabe isso, passa no concurso. Não, imediato, agora. Imediato é uma situação que vai ter mais lá na frente. Né? Só o I e a ausência do I. Mas faz uma diferença impressionante. O judeu, ele sabe isso. Eu vou fazer agora. Eu vou colocar no reino agora. Porque agora Deus me tocou. E eu estou tocado por Deus. Eu sei que eu devo fazer isso. Porque o meu nome é Zaqueu. E eu vou voltar a ser justo. Eu vou voltar a ser reto. Eu vou andar na presença de Deus. Amém? A presença de Jesus nos constrange a fazer o certo. Não deixe esse momento sair, senão Satanás te rouba. Você sabe que tem que fazer. Você sabe. Jesus, aí vem o medo. Não, mas se faltar. Aí, cara, aí não abre a porta porque você está com medo. E se eu não tiver? E se eu não der certo? E se isso não acontecer? Cara, tem gente que não tinha emprego. Aí você ganha um emprego, aí você não reconhece que é Deus. Você estava vendo TV em casa, aí você abre uma porta de emprego para você, você começa a ganhar dinheiro e você não reconhece que é Deus. Você é a última Coca-Cola do deserto? Ah, você não passou no concurso? Não foi colocado do emprego? E você acha que não foi Deus? Não, foi o fulano, não foi Deus. Não. Mas Deus age. Deus age. Só de você ter sido chamado, que nem meu amigo chamou várias pessoas. Mas ele disse, eu quero dar preferência para você, pastor. Para você. Manda, eu vou mandar analisar. Aí, se o seu currículo não é compatível com tal cargo, aí também não dá, né, irmãos? Senão eu vou prejudicar ele. Ele vai entrar em grandes trabalhos do ministério. Ele é uma grande firma. E foi pelas coisas, ele falou, tudo o que o senhor falou, quando eu conheci o senhor lá atrás, nem é da igreja aqui, num jantar na casa dele, eu falei, vai acontecer isso, isso, isso. Ele olhou assim, esse cara é maluco. Ele disse que tudo aconteceu. Ele disse, nenhuma palavra deixou de acontecer. E está tendo esse trabalho agora, eu quero entregar essas vagas para o senhor entregar para quem o senhor quiser, e eu vou buscar dar uma prioridade. Isso é reino de Deus, irmãos. É Deus mexendo na terra, não só no céu. Ele prometeu devolver o valor multiplicado por 4 aos que havia extorquido. Paulo, além dele, dá metade dos bens dele. Ele disse, eu vou dar 4 vezes mais daquilo que eu roubei, daquilo que eu extorqui das pessoas, daquilo que eu arranquei seu, pastora Viviane. Eu vou dar 4 vezes mais. O que isso quer dizer? Pela lei do Antigo Testamento, Levítico 6:5. Depois você lê Levítico 6, versículo 5. Caso alguém confessasse um erro e quisesse reparar o dano por vontade própria, a regra era devolver o valor integral, acrescido de apenas 20%. 1/5, Patrícia. Ele diz que vai dar 4 vezes mais. Aí Jesus diz, cara, de novo a graça. Não anda só 1 milha, que é a obrigação romana, anda a 2ª milha. Isso, quem já viu no The Chosen essa parte aí? Né? Por que, Jesus? Porque eles estão mandando por causa da lei. Mas nós vamos andar mais uma por causa da nossa generosidade, por causa do reino. O cara dá mais. Aí Jesus olha de novo, ele entendeu. A graça está aqui. Nai, a graça está aqui. Aí ele vira para Zaqueu e diz, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele restaurou a essência, a identidade, a paternidade. O cara era pecador, o cara roubava. Aí ele viu que a graça entrou.
Aí ele diz, esse também é filho de Abraão, porque os israelitas tinham que ser todos descendentes de Abraão, mas para viver a promessa. Ele diz, esse cara também é filho de Abraão, porque a graça entrou, não foi pela lei, ele fez mais que a lei. Então, verdadeiramente, esse homem é um filho de Abraão. Porque diz que os filhos de Abraão não são só os judeus, mas vão ser como a areia do mar. E nós somos adotivos, não é verdade? Nós somos aqueles que somos filhos de Abraão por adoção. Abba, Pai. Jesus reconhece o poder da graça sobre a vida de Zaqueu. Tudo aconteceu na sua vida ou na vida de Zaqueu não teve poder de retirar a promessa. Tudo que aconteceu na sua vida ou na vida de Zaqueu não teve o poder de tirar a promessa de Deus sobre ela. Hoje é uma manhã para voltar. Hoje é uma manhã para dizer assim, não quero estar num local só de luzes, só de, não, porque lá eu vou encontrar o meu varão, aqui não vou encontrar irmão. Quando você está na presença de Deus, algo chega para você onde você está. Senão, não chegavam as coisas para mim na vida. Quando você está em Deus, não precisa... não precisa, irmão. Não precisa. Vai chegar aquilo que Deus tem para você. Seja concurso, seja dinheiro, seja a varoa, seja o varão, seja o que for, irmão. Seja o que for, vai chegar. Pastor, eu não confio nisso, eu tenho que caçar. Não, irmão. Tira esse espírito de caçador, de caçadora da tua vida, em nome de Jesus. Então você é presa? Não, também. Você não vai ser presa, você vai ser filho e filha esperando. Eu vou ser a presinha. Não, irmão, para com isso. Eu vou ser a presa. Não, irmão, você não vai azarar ninguém por aí. Deus vai trazer alguém, irmão. Eu vou lá. Fui no barzinho. Não, você não vai dar tiroteio. Você vai aguardar em Deus, irmã. E Deus vai trazer, irmã. Pastor, não consigo, eu estou ficando passada, já muito madura. Não, irmão, sempre tem gente que vai querer essa coisa mais madurinha. Assim. Então pronto, se está em Deus, irmão. Se está em Deus, vai acontecer. Posso continuar pregando? Tudo aconteceu na sua vida, não teve o poder de retirar a promessa, amém? Quando você encontra Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo muda, não é verdade, pastor Antônio? Tudo muda, tudo muda. Deus te entregou a pastora Érica. É milagre. É Jesus na sua vida, irmão. Ele faz um sapo, mas ele faz uma roda também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te honrou não só uma mulher bonita, uma filha bonita, mas uma mulher que serve, e você veio curar ela de muitas coisas, situações na vida dela, e você tem exercido esse papel de ser um homem protetor, de ser um homem que protege, um homem que guarda, um homem que traz uma cobertura, um homem que acolhe pessoas que nem foram geradas só entre você e ela, mas você acolhe, porque Jesus entrou na sua vida. Se fosse o Tony de antes, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Alho. Não, mas é Jesus na sua vida, irmão. A graça lhe restaura a identidade de filho da promessa, descendência de Abraão, amigo de Deus, amém? Amigo de Deus, missionária. Você é amiga de Deus, Deus é seu amigo. Deus é na sua vida. A sua casa está na presença de Deus por causa das suas orações. É verdade. Senão não estaria. Você ora e quando Deus manda falar, você vai lá e fala. E entrega a palavra, não é verdade? Não confronta? Chega lá e fala, que é isso. E por causa disso, Deus está mandando eu falar. Eu parei tudo aqui só para falar isso. Foi uma revelação que eu tive agora. Sua casa está porque você dá a palavra, ora, dá a palavra e confronta. Muitas vezes, deu piti. Mas todo mundo está na presença por causa da sua constância na presença de Deus. Amém? Foi uma revelação que eu tive agora. Não andamos juntos. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Não tem mais poder. Não pode. O pecado não pode. Vem, gostosinha. Vem, nhenhenhenhen. Não pode, irmão. O pecado não pode mais te chamar para a patifaria. Não pode, irmão. Não tem mais poder. Não cede ao poder do pecado. Não cede à tentação. Não cede. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor é casado? Quem falou? Quem falou que por ser casado, por ter uma aliança no dedo, Paulo? A gente ficou feio?
A gente ficou descartável? Não. Tem gente que chama, tem gente que vem, só que a gente diz não. A gente diz não, porque mais vale estar com Ele. Eu já entendi isso. Não é, espiritualoide, com o Espírito Santo. Não, irmão, mas vale estar na terra com Ele. As coisas acontecem, as coisas andam, as coisas realizam, as situações rompem, as portas se abrem. Às vezes você está num perrengue querendo pagar um apartamento, pagar um negócio e nada acontece, porque é o seu marido que não anda, é a sua mulher que não anda, é o seu filho que não vai e não tem uma harmonia dentro da sua casa. Então você ora, ora e ora, não fica só confrontando, ora, quando der confronta também, mas ora e vai se alinhando. Agora, se você não se alinha, se você faz besteira o tempo inteiro, se você erra, se você se ufana, ou se você se ridiculariza, se você faz as coisas, pronto, aí não acontece. Mas se você mantém Deus, as coisas começam a se alinhando. Agora tem que ter alguém firme. Então, quem que está disposto a perdoar, tem que estar disposto a reconstruir, disposto, a ser restituído, mas tem que ser firme. Josué 1,9. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mas Ele veio nos buscar. Lá a gente encontrou no parque da cidade, não foi, Fabiano, Marilene? A vida não só melhorou? Tem situações com o Diogo? Tem. Tem situações com o Isaac? Tem. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas a vida de vocês não melhorou? Vocês estavam dispostos a ir embora, não era, Fabiano? Hoje, Fabiano, tem até projetos. Projetos, olha aí. Mas não está acontecendo, não sei, calma. Deus está movendo. O homem que não tinha nem mais projetos, queria largar tudo e ir embora, ele tem projetos agora, ele já me passou o projeto, só que a gente não tem a influência necessária, mas a gente ora e coloca Deus que tem a influência necessária. O significado da palavra perdido no original é destruído. O perdido no original é destruído, pastor. Essa palavra que ele fala aqui, estava perdido, você estava destruído, porque você era reto, mas você não estava, você era puro, mas você não era puro, você estava destruído, a imagem e semelhança de Deus estava destruída na sua vida, mas Jesus veio restaurar essa imagem. Eu vim buscar aquilo que estava destruído, o inimigo destruiu na tua vida, eu vim buscar. O destruidor, inimigo das vossas almas, achou que tinha destruído a imagem do Criador em você. Mas você encontrou Jesus. E Jesus restaurou essa imagem. Até as pessoas estavam olhando para a velha criatura, mas Jesus restaurou. Até as pessoas olham e dizem, não, a Naya é desse jeito, não, foi desse jeito, não, Maiara, essa carinha de boazinha, é o trator, vai ver só. Calma. Jesus está mudando a minha vida. Jesus está transformando a minha história. Jesus está tocando até não só em mim, mas através de mim vai tocar na minha esposa, no meu marido, nos meus filhos. Eu vou ser instrumento dele na terra, porque eu sei que alcançou a minha vida. Eu quero que alcance aquelas pessoas que estão próximas de mim. Eu sei que alcançou a minha vida e a minha vida mudou. Minha vida foi transformada. Eu sei que eu causava muitas dores para as pessoas, agora eu quero trazer bênção para as pessoas. O meu jeito de ser causava dores nas pessoas, não estava nem aí, aquelas que se dane, não sei o quê, mas agora eu quero trazer bênção para as pessoas. Mas pastor, o senhor maltratava alguém? Não, o senhor tinha uma vida como todo ser humano normal. Quem ajuda é ajudado, quem não ajuda que se lasque. Mas eu decidi ajudar aqueles que eu nem conheço. Amém? Aqueles que às vezes nem estão aí para mim, não estão nem aí para Jesus, mas eu estou falando de Jesus como o meu dia a dia, como eu trabalho para eles, amém? Não mais criatura, mas sim filho de Deus, imagem e semelhança do Altíssimo. Para terminar, guardem, vem o louvor, Apocalipse 1,6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre, amém? Cara, Ele te fez reis e sacerdotes. Não, eu quero só a minha gatinha e pronto. Eu quero só o meu empreguinho e pronto. Eu quero só restaurar a minha empresa e pronto. Cara, Deus está dizendo que Ele te fez rei e sacerdote. Ele diz que Ele vai montar uma galera que vai ser tudo rei e sacerdote aqui na terra e na eternidade, reinando com Ele. Mas eu quero só pensar na terra, não é para pôr a música ainda não. Mas eu quero fazer você rei e sacerdote. Vire para a pessoa do seu lado e diga, oi rei, oi rainha.
Oi, sacerdote, oi, sacerdotisa do Senhor, amém? O apóstolo Pedro nos descreveu no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9, 1 Pedro 2:9, 1 Pedro 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Cara, eu quero que a minha geração seja eleita, foi escolhida por Deus, eu quero que os meus descendentes, eu quero ter um sacerdócio real na minha família, que não tinha antes de mim, eu fui o primeiro a ser chamado, enfrentei muitas dores, muitas situações, mas eu quero um sacerdócio real na minha casa, nos dá esse benefício, Senhor. Eu quero uma nação santa, eu quero, Senhor meu Deus, aqueles que Tu entregares para nós, serem ovelhas dessa casa, seja realmente o corpo de Cristo, uma nação santa, um povo adquirido, comprado pelo sangue, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche os seus olhos, medite nisso.